Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e nessa série de vídeos que estamos tratando sobre banco de dados na parte prática, o foco desse vídeo de agora, ele é voltado para mostrar uma ferramenta muito interessante que eu gostaria que vocês utilizassem e eu vou utilizar em diversas aulas desse curso para modelar banco de dados, certo? Com essa ferramenta você pode modelar diversos bancos de dados diferentes. Eu vou mostrar para vocês, é uma ferramenta gratuita e para quem tem conta educacional de universidade, seja professor, seja aluno, mesmo se tiver um arroba, alguma coisa, igual no meu caso, o meu é @unifei.edu.br, certo? Só de ter esse arroba, sua instituição.edu.br, você tem direito a uma conta estudante que tem diversos recursos a mais. Caso você não queira pagar por essa ferramenta, que também é muito interessante para poder pagar com as pessoas que tiverem essa real necessidade. Então, vou mostrar para vocês essa ferramenta. Essa ferramenta eu utilizo já faz alguns anos para modelar diversos sistemas. E o sistema, inclusive meu sistema que eu utilizei para o doutorado, eu modelei nessa ferramenta, certo? Então, vamos abrir aqui primeiramente o site dela, que é o Vertabelo. Vertabelo mesmo, certo? Só de você digitar no Google Vertabelo já vai aparecer como primeira opção o Vertabelo, certo? Então, o Vertabelo é um software comercial totalmente voltado para o navegador. No caso, se vocês verificarem aqui, tem algumas questões que são bem interessantes no site deles, embora não precisa navegar por ele, mas aqui tem a questão de valores, caso a pessoa queira comprar, tem acesso aos valores aqui. No caso, se você tiver 5 usuários no seu time, se você quiser pagar, vai ser $62 por mês, com todos os recursos ilimitados, ou seja, você pode criar quantos projetos você quiser e para cada um deles você pode ter quantas tabelas você quiser. Todos os outros planos, eles têm limitação. Como, por exemplo, o básico, você pode criar até no máximo 5 bancos de dados diferentes e 25 tabelas por banco de dados, certo? Um plano pago, as pessoas que quiserem pagar, pagando anualmente. Além disso, existe o Vertabelo Academy, que ele é bem interessante, que ele ensina muita coisa, tanto para utilizar o Vertabelo, quanto também para você poder utilizar banco de dados em geral. Tem muitas dicas, é bem interessante mesmo que tem lá dentro deles. Eu vou mostrar para vocês como é que é a interface, como é que a gente cria a parte inicial deles, que os exercícios que eu vou resolver aqui de modelagem de banco de dados, eu vou utilizar todos eles usando o Vertabelo. Então, primeiramente, se você já tem um usuário criado no Vertabelo, você pode vir aqui em Login. Se não, você pode vir aqui em Sign Up, e dentro de Sign Up você vai ver aqui que já tem, aqui no meu caso já preencheu com os meus dados aqui, eu não vou fazer isso aqui. Mas tá aqui o Create Account, ou seja, você vai criar uma nova conta. Essa aqui é uma conta básica, sem, sem nenhuma vantagem extra. No caso, ela é cheia, tem diversas limitações. Embora para os exercícios que a gente vai utilizar aqui, qualquer uma dessas contas vai resolver. Mas, novamente, eu vou dizer, caso você seja estudante, você tenha um e-mail com sua instituição.edu.br, pode vir aqui em Register Here, certo? Aí, no caso, aparece aqui um menu para você poder preencher com seus dados, certo? Que é basicamente, essa aqui é uma forma que tem para palestrantes, que está aqui, ó, lecturer, ou estudantes, para poder ter acesso a recursos diferenciados, certo? Que eu vou mostrar para vocês que no meu caso é uma conta acadêmica, certo? Que seria nessa parte do estudante, ou conta acadêmica, daria no mesmo. Que no caso você pode preencher o seu nome aqui, sobrenome, coloca qual o nome da sua instituição, pode escrever em português mesmo, não tem problema, o site da sua instituição, certo? Que provavelmente vai ser o mesmo do seu e-mail, certo? No meu caso, Universidade Federal de Itajubá é Unifei. Então eu colocaria aqui Universidade Federal de Itajubá, certo? E aqui eu coloco www.unifei.edu.br, certo? Não faz distinção entre os campos, porque no meu caso é o campus de Itabira, mas não precisa fazer essa distinção entre os campos. Qual o curso que você faz? Curso de graduação? Se você faz algum curso, sabendo que você é acadêmico, você faz algum curso. Coloca o primeiro nome e aqui last name em inglês é o sobrenome, certo? No caso, vamos supor Marco Túlio. Marco Túlio é o primeiro nome da pessoa e o restante é o sobrenome que ele é herdado pela família, certo? A data prevista que você está para formar, você pode colocar qualquer data aqui,
certo? No caso, posso colocar, por exemplo, agosto de 2025, por exemplo. Isso aqui é só para poder eles terem uma noção, esse registro. Não vi ninguém falando que por ter colocado uma data, o registro sumiu depois desse período, mas é bom você colocar um período mais para frente, só para não ter essa complicação. É que você coloca o seu e-mail e uma senha. Você estabelece uma senha aqui sua, certo? Uma vez que você criou a sua conta, você vai voltar para essa tela de login, que no caso, quando eu vou voltar aqui no site do Vertabelo, aí você pode vir em login, certo? Quando você clica em login, aqui já vai aparecer para você poder digitar seu usuário e sua senha. No meu caso, eu já vou deixar ele aqui, basicamente, com o meu usuário. Dá para você poder fazer login via redes sociais. Eu não aconselho, se você tiver a não ser se você tiver um e-mail acadêmico registrado em alguma dessas redes sociais. Vou dar aqui login e agora já tenho acesso ao Vertabelo. A interface do Vertabelo é basicamente essa daqui. Eu tenho aqui o Vertabelo básico, que eu tenho todos os itens estão separados aqui por de acordo com o projeto. Eu posso criar uma nova pasta e jogar todos lá dentro. E aqui eu tenho as interfaces básicas. Aqui dentro de My Account, lá em cima do lado esquerdo, eu tenho aqui mostrando que eu tenho uma conta acadêmica. Na conta acadêmica, ela é só minha, não é associado com outros colegas meus de instituição. No caso, o sistema deles, ele aceita para o meu cadastro, de quando eu fiz o cadastro, até 10.000 modelos ou 10.000 bancos de dados diferentes e até 100 tabelas para cada modelo, certo? Ah, mas 100 tabelas é limitado. Não é, como eu vou mostrar para vocês, ele não é limitado, porque ele tem muita coisa que dá para poder colocar aqui, certo? Eu tenho um banco de dados meu que eu fiz que ficou muito grande, muito completo, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, só de curiosidade. Caso vocês queiram que eu tenho aqui o Billing Data, que é no caso a pessoa quiser pagar alguma coisa, pode pagar aqui, os dados de autenticação, qual é interessante vocês verificarem a hora que está colocado, porque nesse caso aqui eu posso inclusive compartilhar um projeto meu com outra pessoa. Aí o que eu estiver editando a outra pessoa vê em tempo real e o que a pessoa estiver editando eu consigo ver em tempo real. Mas só tem uma coisa, diferentemente de outras ferramentas como por exemplo o Google Docs, os dois não conseguem editar ao mesmo tempo. Ora, um edita e o outro fica visualizando, depois a pessoa marca lá, eu quero editar. A pessoa marca que quer editar, aí a outra pessoa fica esperando. Certo? Você pode inclusive logar com a mesma conta sua em duas máquinas diferentes e uma você editar e na outra você visualizar. Por exemplo, caso você queira compartilhar o projeto com alguém, mas sem que a pessoa crie um login para ela. Então eu posso vir aqui em documentos, tem Help, que tem algumas coisas aqui básicas sobre o Vertabelo e sobre SQL, mas muito básico mesmo, não tem nada assim muito complexo, até porque não é tão complexo assim a utilização dele. É tudo baseado dentro de documentos. Aqui aparece chats, no caso seriam mensagens que as pessoas mandaram para vocês quando compartilham um novo projeto, aparece todos aqui, que no caso meus alunos compartilharam comigo alguns projetos. Logout aqui não é nada, somente mostrando qual que é o seu usuário. Eu posso vir aqui em documentos. Dentro de documentos eu vou criar um novo projeto para vocês poderem ver. Eu venho aqui, Create New Project, e aqui eu tenho um banco de dados lógico, um banco de dados físico ou um script SQL. No caso meu, eu vou utilizar um banco de dados lógico, certo? Ou banco de dados, deixa eu voltar aqui que eu só ia mostrar para vocês que teria essa possibilidade. Banco de dados físico e o banco de dados, no caso SQL, o script SQL, certo? Então eu posso criar qualquer um desses aqui. Como vocês viram aqui, o banco de dados lógico vai mostrar somente a interface, somente o diagrama simples, sem estar atrelado a nenhum banco de dados específico. Se eu vim aqui em banco de dados físico, que é o que a gente vai trabalhar, vou deixar ele por último, o SQL Script é simplesmente para você poder colocar todo o seu script SQL aqui dentro para poder armazenar todo ele e além disso ele faz uma verificação de sintaxe simples. Mas eu vou vir aqui no banco de modelo físico, porque ele vai ser atrelado a um banco de dados específico. Eu vou colocar aqui aula teste. Em qual banco de dados você quer criar? Está vendo que tem uma lista interessante aqui, tem o Postgre, IBM, DB2, né, que é o da IBM, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, HSQLDB,
esse eu não conheço. SQLite, certo? Existe esse aqui mais recente da Amazon. E aqui dá para poder colocar com base em algum exemplo, baseado em algum SQL ou em algum XML. Eu vou explicar para vocês de onde é que surgiu esse XML aqui. Então eu posso criar aqui, como estamos nesse curso e já temos aula aqui ensinando como instalar o Postgre, você já deve ter reparado que a gente vai trabalhar com o Postgre. Então eu posso vir aqui em Postgre. Ah, mas o Postgre, ou mesmo o DB2, o Oracle está em outra versão, o SQL Server está em outra versão, não tem problema, porque a base dos bancos de dados ela permaneceu. Certo? Aqui é uma ferramenta bem interessante que dá para você poder colocar muita coisa e na hora de você jogar para o Postgre, se tiver novas modificações, você pode configurá-las do jeito que você quiser. Certo? Então vou aqui Postgre 9, que não tem problema, baseado em um arquivo vazio. Posso vir aqui e pronto. Já vai criar para mim, já está lá escrito lá do lado esquerdo, lá na aba, já aparece para mim que é a minha aula, que é o que eu estou fazendo, que é de agora. Aqui, caso, nossa, eu fiz errado, não era para ter colocado baseado nesse banco de dados. Eu posso vir aqui do lado e trocar o banco de dados. Aqui, ó, dentre as opções que tem, que são aquelas mesmas opções de quando eu criei, certo? No caso, eu não quero fazer isso. Aqui, eu gosto muito, vocês vão reparar que todos os meus bancos de dados eu tenho uma descrição, tanto da tabela quanto da maioria dos atributos e do banco de dados. Então, eu vou colocar aqui do lado direito, nessa parte aqui, que é as propriedades do modelo, eu vou colocar aqui, ó, esse é um... Eu prefiro não colocar acento, certo? Porque depois pode ser que ocorra erro de sintaxe e depois vou ter que ficar tirando acento, então é preferível não. Esse é um banco de dados de teste para a aula do Vertabelo. Pronto. Só apertou aqui, pronto, cliquei fora, já está salvo, certo? Além disso, aqui tem um guia bem interessante que tem algumas dicas que sempre vão aparecendo aqui, caso você queira trabalhar com o Vertabelo com mais propriedade, que vale muito a pena investir nessa ferramenta. Dá para você poder adicionar novos scripts aqui, por exemplo, antes de criar a tabela, vai aparecer esse script aqui, vai ser executado esse script. Se for olhar no arquivo texto que ele é gerado, vai ter o create table, que vai ser para criar todas essas tabelas desse banco de dados. No caso, vai ter o create database e create table. No create table vai criar cada uma das tabelas. E antes de executar o primeiro create table, rodaria esse script aqui. E depois que acaba tudo, todos os create tables, vem aqui e executa esse script aqui para poder fazer alguma coisa que você quiser fazer. Caso você queira fazer qualquer coisa de configuração, criar variáveis, depois apagar variável, não tem problema. Dá para você fazer toda essa edição manual aqui do lado, certo? Caso você queira, assim como dá para poder exportar, aqui no caso vocês vão ver que tem o gerar script, dá para poder criar o create script ou o drop script. O que o script de drop faz? É para apagar, certo? Para apagar as tabelas. Então, antes do script do drop aparece esse código daqui e executa esse código daqui, e antes do drop, depois do drop, na verdade, aparece esse código daqui, certo? É basicamente isso aqui. Nessa parte aqui é script de adicionais. Validação, dá para você poder colocar diversos tipos de validação, que esses aqui eles vão verificar e vão mostrar aqui do lado esquerdo em problemas, caso seja um erro, um warning ou então algumas dicas, certo? Aqui você pode falar, tem algum... Na hora que eu crio uma tabela e eu apago o nome dela, ela vai falar, tem um erro, você tem uma tabela sem nome. Ou com nomes únicos, seria, por exemplo, tabelas de nomes únicos, e também tem de campos de colunas de nomes únicos também. Então eu não posso colocar duas tabelas com o mesmo nome e não posso colocar dois atributos de uma mesma tabela com o mesmo nome, certo? Então dá para você poder fazer todas essas verificações aqui, ele já verifica automaticamente sem eu ter que configurar nada, certo? Tem um tanto de configurações aqui que são interessantes para vocês poderem dar uma lida, mas não precisa fazer nada disso aqui, não precisa verificar, assim, modificá-las, certo? Tem a questão do formato, se você quiser, caso você queira imprimir, ele vai verificar. Você quer imprimir no papel A4, quer formato Landscape Portrait, ou seja, o horizontal vertical, certo? O retrato, com a margem, tem para salvar como PDF, tem questão de cores, dá para poder mudar um pouquinho de cores.
dá para poder colocar aqui, no caso, vai colocar entre aspas alguns itens que seriam identificadores de tabelas ou de SQL, seja lá como for, isso aqui não tem problema, para incluir comentários ou não de objetos. Caso você tenha um comentário, já aparece naturalmente os comentários lá. E além disso, tem algumas outras propriedades, você dá para poder colocar algumas propriedades padrão. Na hora que você criar uma tabela, já ter esses itens aqui, que no caso eu vou passar o basicão aqui para vocês. Eu vou ter um exemplo logo após esse vídeo aqui, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve uma questão do início até o fim, e como é que a gente gera esse script e onde é que a gente vai exportar esse script no PostgreSQL nosso. Então, por exemplo, eu venho aqui, aqui aparece, eu mostrei no caso para vocês o menu lateral direito, que eu posso ocultar aqui caso minha tela seja muito pequena, certo? Não tem uma resolução tão grande para eu poder ter uma área mais interessante aqui. Caso eu crie um modelo muito grande, eu posso navegar ele por aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que dá para a gente poder navegar por aqui. Basicamente, o que vocês vão usar mais vai ser esse menu daqui. Tá vendo que aqui tem uma setinha que é para selecionar os itens. Esse aqui é para selecionar uma área, caso você queira selecionar muitos itens. Esse aqui é para adicionar uma nova tabela, para adicionar um relacionamento. Esse aqui é para adicionar uma nova view, que se vocês der uma olhada na aula teórica, nas aulas teóricas que tem no meu canal, eu ensino o que é uma view, certo? Dê uma olhada, vai ter uma playlist lá, no caso vocês podem olhar banco de dados teórico, lá tem explicando o que é uma view. Adicionar uma nova anotação, que no caso vai aparecer somente uma notinha, mesmo se você quer escrever como se fosse um post-it, e uma nova área, caso você queira separar suas tabelas por categorias, dá para você poder separar, criar uma área, colocar suas tabelas lá dentro e deixar de uma cor diferente, por exemplo. Para um projetista é muito interessante isso aqui. Então, eu venho aqui e vou colocar uma tabela. Clico na tabela, posso clicar aqui, pronto, já criei uma tabela. Quando eu movo com a bola, com o scroll do mouse, já vai automaticamente dando zoom. Olha só que interessante, na hora que eu criar a tabela, eu posso vir aqui e selecionar de novo, e aqui já mostrou que tem dois problemas. Quais são os dois problemas? A tabela precisa ter pelo menos uma coluna, conforme se vocês forem olhar aqui. Vou clicar aqui fora, e aqui eu tenho as validações. Dentro das validações deve ter uma validação aqui de que eu não posso colocar uma tabela sem coluna, certo? E além disso, eu tenho aqui mais um warning que eu não posso criar uma tabela com o nome padrão, certo? Então, vou vir aqui e vou chamar isso aqui de minha tabela. Pronto, cliquei fora, já resolveu o caso. Agora está faltando eu falar aqui, um comentário, sempre coloco comentários nas minhas tabelas. Então, eu venho aqui, no caso da maioria, certo? Vou vir aqui, essa é a primeira tabela que eu crio no Vertabelo. Pronto. Já cliquei. Agora posso vir aqui e adicionar uma coluna. Então, aqui automaticamente eu gosto de colocar, vocês vão ver daqui a pouco o formato que eu coloco. Eu vou colocar aqui, esse aqui vai ser o ID, certo? O que é o ID? ID é a minha chave primária, no meu caso, na minha tabela. Vai falar, tá, eu tenho um erro falando aqui que essa tabela minha precisa ter uma chave primária. Eu clico aqui em PK. Pronto, o erro já sumiu, porque eu já tenho minha chave primária nela. Dentro desse campo eu posso falar aqui um comentário. Eu vou falar aqui um comentário. Eu cliquei nessa setinha aqui do lado. Comentário, qual que é? A chave primária da tabela. Pronto. Automaticamente, já que ela é chave primária, eu não consigo clicar nesse item aqui do lado. O que esse item aqui do lado diz? Diz que ele aceitaria não nulos. Ou seja, se eu não preencher algo nesse item, ele aceitaria. Ou seja, um campo que eu posso colocar, por exemplo, eu vou vir aqui e vou falar que o próximo coluna vai ser nome. Pronto. Nome, automaticamente eu vou falar que o nome ele tem diversos tipos, eu vou chamar ele de varchar 100, por exemplo. Então, eu vou vir aqui, o nome pode ser não nulo. Então, quer dizer o seguinte, se eu não preencher o nome, minha tabela vai poder ser criada. Eu vou poder colocar uma nova tupla sem nome, mas eu não posso criar uma nova tupla sem chave primária. Por isso que eu marquei, se eu coloco aqui como PK, esse not null não pode ser apertado, não pode ser selecionado. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos tipos aqui. Eu tenho aqui, quando eu seleciono os tipos, eu tenho os tipos inteiro, que no caso é um número muito interessante, no caso,
para poder guardar uma quantidade boa de itens, se não me engano vai até 2 bilhões e alguma coisa, que no caso eu posso colocar aqui para vocês. Small int vai até geralmente 32 mil, ou seja, quando eu tenho uma tabela muito pequenininha, que eu sei que ela não vai crescer, é interessante você colocar como small int, porque vai ocupar pouco espaço. Além disso existe o big int. O big int aguenta um número muito grande mesmo. Para a chave, no caso, bem mais que 2 bilhões. Para a chave primária, eu gosto de colocar serial. Serial automaticamente já cria para mim um número que seria o número 1, o próximo registro vai ser o número 2, o próximo registro vai ser o número 3, o próximo vai ser o número 4, o próximo vai ser o número 5, então ele já faz essa gerência aí para mim. Big Serial, para tabelas muito grandes, eu consigo colocar um número muito grande também. Além disso, existe o tipo decimal que eu coloco o tamanho dele todo e qual a precisão, que no caso eu preciso colocar, por exemplo, 5, precisão 3. Isso significa que eu vou guardar um número que ele tenha, um número, no caso, que é uma composição de 5 algarismos. Desses 5 algarismos, 3 são na parte decimal e 2 são parte inteira. Certo? Então, por exemplo, quando a gente vai num posto de combustível, aparece lá os 3 dígitos da gasolina, por exemplo, do combustível, e os 2 dígitos, por exemplo, para a parte inteira, certo? E seria esse caso aqui da precisão. Além disso, existe o tipo money, que necessariamente já leva em consideração como tipo monetário mesmo, que já tem a precisão de 2 casas decimais. Existe o tipo real, que é o número com um número, seria como se fosse um número inteiro, mas só que com parte decimal. Além disso, existem os strings, que eu gosto muito do varchar. Varchar, no caso, você coloca o tamanho de uma palavra que você quer, que diferentemente do char, o varchar, o espaço que eu colocar, ele não vai ser necessariamente ocupado. Se eu marcar lá como 100, por exemplo, se eu digitar 5 caracteres, ele vai ocupar 5 caracteres na memória. O char, se eu falar um char de tamanho 100, só de eu criar um char de tamanho 100, ele já vai ocupar 100 espaços na memória. Por mais que eu ocupe só 5, 3, 50 caracteres, ele vai ocupar 100 caracteres na memória. Então, consequentemente, vai gastar mais mais espaço o char do que o varchar, caso eu não preencha todos os campos. Mas, por exemplo, se for CPF compensa utilizar char, porque eu vou ter uma quantidade fixa, um tamanho fixo de itens, certo? CPFs mais antigos têm menos dígitos, mas a maioria tem a mesma quantidade de dígitos. Além disso, existe o bitstring. Bitstring é uma matriz, no caso, desculpa, é um vetor, né? Uma matriz de uma coluna só, ou de uma linha, como preferirem, de bits, ou seja, uma cadeia de bits, zeros e uns, zeros e uns. Então você coloca o tamanho do bit que você quiser. Além disso, tem alguns tipos de date, certo? Date time, que no caso é data, hora, data e hora, dá para colocar timestamp, que seria com uma precisão maior do tempo, de forma que é quase que impossível você ter duas datas idênticas, porque você pode cadastrar 2 registros com o mesmo tempo, que vai ficar a mesma hora, minuto e segundo, mas com timestamp não tem como você colocar com 2 timestamps juntos, certo? Intervalo, se você quiser entre 2 datas, por exemplo. Além disso, existem outros tipos de dados que são, caso eu queira guardar bits, uma quantidade grande, texto, uma quantidade grande, tipo uma postagem de um blog, por exemplo, e um XML, que seria um arquivo maior, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês até como é que a gente trabalha com esse XML. Além disso, tem outros tipos aqui que dá para poder armazenar. O PostgreSQL trabalha com JSON muito bem nas versões mais recentes, na versão 10 para frente trabalha muito bem com JSON. Tipo booleano, dá para poder colocar alguns tipos de int diferente, então dá para poder trabalhar muito com essa parte aqui. Eu, como aconselho para vocês, para a chave primária eu gosto de colocar serial. Então criei aqui. Vou voltar aqui. Chave primária já marca para mim qual é a chave primária. Se eu quiser mais uma chave primária, eu posso colocar aqui. Esse aqui é o tipo de unique, ou seja, eu posso falar aqui, ó, ela não é chave primária, mas só que eu não posso deixar que o nome de dois itens dentro da minha tabela não pode ser igual. Então, eu vou ter uma restrição de unicidade. Eu posso marcar aqui e falar que cada vez que ele vai inserir um novo item, ele vai verificar a restrição de unicidade e vai garantir para a gente que dois itens da tabela ou duas tuplas não vão ter o mesmo dado que eu marcar aqui. Índices é muito interessante mesmo, é quase que essencial a gente
a gente trabalhar com índices, embora tem tabelas que não compensa a gente utilizar índices. Eu vou falar com muitos detalhes essa parte de índices mais para frente, mas é bom vocês saberem que é aqui que a gente trabalha com índices. Esse aqui é para fazer uma checagem, caso você fale, não, eu quero que o nome do determinado campo seja somente entre um item e outro item. Tipo, eu só posso cadastrar o código de curso de alguém se ele for entre 1 e 5. Então, você vai aceitar esses valores aqui. Dá para poder colocar scripts adicionais, que é, antes de criar a tabela, ele vai executar esse código, depois de criar a tabela, vai executar esse código aqui. Vocês vão ver que isso aqui é aplicável também. Propriedades adicionais que dá para colocar nessa tabela, o formato dessa tabela em termos de cores, dá para poder mexer, então é tranquilo. Aí depois que você finaliza, você pode vir aqui em Generate documentação, que no caso pode ser em PDF, HTML ou DocX, que para poder exportar, caso você queira pegar isso aqui, exportar e guardar para você esse projeto depois de finalizado. E o SQL é bem interessante. Antes disso, eu vou só mostrar aqui para vocês. Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, pode vir aqui, compartilhar com o seu professor, por exemplo. Você vem aqui, share this model with your team. Aí você pode copiar o link, ou então você colocar o nome da pessoa, no caso, e você pode gerenciar essa pessoa, falar o que essa pessoa tem permissão de fazer. Você pode deixar que a pessoa vai ser dono igual você, vai ter permissões de adicionar outras pessoas para poder editar igual você. Se ela pode editar tudo, ou então se ela pode somente visualizar o seu trabalho, certo? E a pessoa vai ser notificada por uma mensagem dizendo que ela vai ter acesso ao seu modelo agora. Esse aqui é para poder gerar uma imagem, ele gera um PNG com uma qualidade muito boa desse projeto seu, com a logo do Vertabelo. Dá para poder salvar essa imagem como PDF, no caso ele já gera um PDF com uma qualidade boa também. E por fim esse aqui que é o mais interessante, que dá para poder gerar o script SQL, como eu havia falado com vocês. O script do Create Table dá para poder gerenciar, você fala quais itens você quer que gere o script, que esse aqui é o que vai transportar o nosso Vertabelo para o banco de dados em si, para o Postgre, por exemplo. Então vem aqui em Generate, aí agora tem umas pessoas que pode ser que confundam um pouco. Save, o que o Save faz? Ele vai gerar o SQL e vai salvar no Vertabelo. Não estou baixando na minha máquina. Se eu clicar em Download, ele vai gerar para mim. Eu posso abrir ele aqui, eu vou abrir, no caso eu estou sem nenhum editor de SQL, eu posso marcar aqui para poder abrir no Notepad. Olha só, ele criou, tem um comentário dizendo que foi criado no Vertabelo, a hora, minuto e segundo. As tabelas são, primeiro, a primeira tabela é essa, isso aqui, quando tem esses dois traços é comentário. Tem o Create Table todo certinho, no caso criou o primeiro item que não aceita nulo, o segundo item, do jeito que eu mandei, ele aceita nulo, e depois ele ainda colocou um comentário, de certa forma, que esse aqui não é comentário mesmo, mas só que esse aqui eu estou alterando minha tabela dizendo o seguinte, ó, agora eu tenho como chave primária o campo ID, que é esse campo aqui, da minha tabela, certo? E eu chamei minha chave primária como minha tabela PK. Então eu tenho uma variável chamada minha tabela PK dentro do meu Vertabelo. Então pronto, finalizei isso aqui. Depois eu vou mostrar para vocês alguns outros recursos em outras aulas, mas eu quero mostrar para vocês aqui um projeto. Aqui dá para poder exportar. Tá. Antes disso, se eu tiver esse projeto e eu quero mandar para alguém sem compartilhar, eu posso vir aqui e exportar para XML e naquela tela inicial que eu mandei criar, eu posso criar a partir de um documento XML, que é no caso, com base nesse aqui, a pessoa continua fazendo o trabalho seu, sem afetar o seu trabalho. Ou então pode vir aqui e exportar via XML, ou então via SQL. Só que se importar via SQL, não pega a sua tabela do jeitinho que está aqui. Talvez com os relacionamentos, ou então com a configuração. Você ficou muito tempo mexendo na parte visual, colocando as suas tabelas todas organizadas. Se você fizer isso via XML, vai pegar esses dados organizados. Via SQL, não vai aparecer esses dados organizados como deveriam ser. E aqui eu vou só mostrar para vocês um banco de dados que eu tenho, que é esse aqui, ó. Esse aqui é um banco de dados que eu utilizei para o meu doutorado. Eu vou mostrar só a base deles, assim, meio por alto, para vocês poderem saber o poder que ele tem. Olha só, esse aqui é o banco de dados que eu utilizei. Se vocês repararem aqui do lado esquerdo, ele foi criado em 2016, a última modificação foi em maio de 2020, ou seja, atualizo ele sempre, de tempos em tempos. Ele tem 59 tabelas.
E essas 59 tabelas, cada uma delas tem uma característica interessante. Tipo, por exemplo, eu vou pegar essa daqui, que eu armazeno proteínas, certo? Que no meu caso, meu doutorado foi bioinformática. Eu posso vir aqui, cada uma das tabelas, aqui no caso, a tabela, eu tenho uma descrição em português que eu coloco para elas. Isso aqui, como eu falei com vocês, é muito recomendado. Para as colunas, eu coloco, para a maioria das colunas, eu coloco de onde é que eu tiro esse dado. Por exemplo, aqui, Biological Assembly. Esses aqui eu não tenho descrição, mas na tabela, na HIT eu tenho. Aqui. Eu tenho como é que eu gero esse dado aqui. E o que eu tenho dizendo que ele é um varchar de tamanho 5000 e chave primária, só tem só uma chave primária para esse aqui. Eu não tenho unique keys, mas só que eu tenho índices. Olha só como é que são os índices. Para que uma pesquisa funcione, porque essa aqui é uma base de dados que eu tenho para essa tabela, na versão atual eu tenho 20 milhões de registros. E como é que eu faço para poder pesquisar e retornar o resultado de forma rápida? Através de índices. Então eu venho aqui, eu falei que um índice que eu quero é o HIT-ID. Um outro índice que eu quis criar foi status. Então, junto as moléculas de acordo com o status, eu já faço uma consulta rápida. Ele já agrupa para mim. Outro, eu fiz um índice composto. O que esse índice composto é? Eu coloco o nome da molécula e de onde é que ela veio. No meu caso, que eu fiz um trabalho que eu tenho para desenvolvimento de fármacos, certo? Então, eu pego o nome da molécula, ou seja, o código dela e de onde que ela veio. Então, é uma pesquisa que eu consigo fazer rápida, porque eu já tenho um índice aqui. Se eu não tivesse esses índices, ele ia fazer uma pesquisa sequencial. Outra aqui que eu posso pegar pelo código dela, pela composição, pela fórmula dela, e outra aqui que eu posso pegar somente pela fonte dela, de onde é que ela veio. Então, além disso, eu não tenho nenhum check, e eu tenho um script adicional que eu crio uma sequência, que isso aqui depois eu vou explicar que é uma implementação que eu fiz. Só para termos de curiosidade, vocês estão vendo esse número aqui? Esse aqui é um número ligeiramente grande, certo? Esse aqui é o limite que eu tenho para um campo. Esse campo aqui, eu vou só pegar o nome dele aqui. O nome dele é esse aqui, ó. É o HIT-ID. Ele é do tipo Big Serial. Então, Big Serial aguenta um número muito grande mesmo. Ou seja, vai do número 1 até esse número todo aqui. Certo? Que é um número, acho que é 9 quintilhões, eu não lembro mais o número desse aqui não, mas só que é um número absurdamente grande. Então, é muito interessante vocês verem que o poder do banco de dados em si, esse aqui é na versão 9, na versão 12 tem outras implementações que são muito interessantes, que por fim aqui eu venho aqui, gero um SQL e importo para o meu banco de dados. Isso a gente vai fazer em outras aulas, e, igual esse exemplo aqui, eu vou mostrar outros exemplos para vocês que tem para a gente poder trabalhar. Naquele exemplo que eu mostrei para vocês aqui, ó, que Switch to Model é o banco de dados aula teste, certo? Eu tinha criado somente uma tabela. Eu posso criar outra tabela, posso criar o relacionamento entre elas, posso criar uma tabela relacionando com ela mesma. Então vem aqui, rapidamente eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar tabela 2, certo? Vou colocar uma chave primária aqui, id, e vou falar que ele é do tipo serial, e posso aqui marcar com chave primária. O que eu gostaria de falar? Eu gostaria de dizer o seguinte, para cada um desses itens eu tenho diversos desses aqui. Então, eu posso vir aqui e marcar daqui para cá, sempre no sentido de 1 para n, que esse aqui é um relacionamento que eu criei. Aí, no relacionamento que eu criei, eu posso vir aqui, posso marcar isso como mandatório, vocês podem ver que mudou esse íconezinho aqui, ou não, que eu vou explicar isso aqui para vocês com o tempo. É que eu tenho dizendo a cardinalidade, se é 0 para n, ou 0 para 1, ou 1 para n, ou 1 para 1, tem toda essa cardinalidade possíveis. Dá para poder trocar a referência, ou seja, vai de 1 para 1, ou de outro para outro, no caso, 1 para n ou n para 1, dependendo de como for. E tem diversos itens aqui, tipo, se eu atualizar a minha tabela da esquerda, o que acontece com a tabela direita? E se eu deletar a minha tabela da esquerda, o que acontece com a minha tabela da direita? São essas opções aqui que eu tenho para poder trabalhar. Então, com o tempo, eu vou explicando isso aqui para vocês. Essa aula já ficou muito longa. Eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam nesse canal, clique no gostei se vocês acharem esse tipo de aula bem interessante, e eu vou continuar com outras aulas em cima do Vertabelo e em cima do PostgreSQL a partir do momento que a gente começar a trabalhar com os dois em conjunto, certo?
No mais, é isso. Sigam a playlist que eu vou deixar aqui no final do vídeo para que vocês peguem mais conteúdo e a gente se encontra nas próximas aulas. Até mais!